Meus irmãos, em Cristo Jesus, mais uma vez estamos aqui para aprendermos uma vez mais da porção sagrada. Eu sou o pastor Eudes Povo e em nome dos meus pastores, Amarildo Martins da Silva e Divino Bispo Leandro, vos cumprimento na doce e agradável a paz do Senhor Jesus. E antes que eu me esqueça, se porventura esta palavra de Deus tem tocado o seu coração, se inscreva neste canal, dê um joinha, ative o sininho para que você seja avisado. Eu tenho certeza que será grandemente estruturado, será grandemente abençoado nós ao aprendermos esta palavra. Hoje, queridos irmãos, nós vamos estudar o versículo 4 do capítulo 5 de Mateus. Quando ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Meus irmãos, embora devêssemos ficar felizes em saber que estamos no reino, o versículo seguinte, nós estávamos lá no versículo 3, lembra? Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você precisa, reino de Deus, você precisa voltar lá para aprender ouvir aquelas aulas, porque elas são uma continuidade. E aí no versículo 4 ele diz: bem-aventurado os que choram, pobre de espírito, choram, são todo assunto interno, dentro, né? E aí tem coisa que não parece lógico, mas fique conosco que você vai ver que sim, tem fundamento. Chorar, lamentar, é uma palavra grega chamada pentel. Pentel ou pentel denota um arrependimento, um lamento. E esse lamento, ele indica o quê? Ele indica o lamento geral, o choro geral. Nós podemos ver esses registros em Mateus capítulo 5, versículo 4, Mateus capítulo 9, versículo 15 e também Lucas capítulo 6, versículo 25. Esse lamento também ele tem a ver com dor por morte de entes queridos. Isso nós vimos em Marcos capítulo 16, versículo 10. Também denota um lamento, como aquele lamento registrado em Apocalipse, pela queda da Babilônia, em Apocalipse capítulo 18, versículo 11, versículo 15, versículo 19, denota aquele lamento. Denota também dor por pecado, por sua condenação. Isso Tiago registra no capítulo 4, versículo 9, que diz: reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Isso aqui, meus irmãos, é quando nós olhamos as coisas numa ótica natural e nós achamos que está tudo às mil maravilhas, está tudo correndo bem. Mas quando nós deixamos o rei que está dentro de nós nos mostrar a realidade miserável que este mundo sem Deus se enfrenta, aí nós transformamos, como disse Tiago, essa alegria em lamento, em choro, em pranto, porque quando nós vemos na ótica espiritual, aí nós sentimos o quanto é triste o mundo, o homem sem Deus. E aí Paulo ainda, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2, ele vai nos dizer: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado, chorado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Ele está falando lá daquele rapaz que tinha um caso com sua madrasta, e os irmãos de Corinto estavam todos felizes, achando que eram amorosos, que tinham uma compreensão aguçada do amor de Deus e que essa compaixão vinha da parte de Deus. E aí Paulo fala assim: vocês estão achando que estão no ápice, estão achando que estão aí arrebentando, vocês deveriam estar lamentando. E o lamento aqui é essa palavra, pentel. Vocês deveriam estar chorando, pranteando,
como se o mesmo pranto de ter perdido alguém muito amado, de ter perdido alguém, de ter morrido. Essa é a linguagem que Paulo está falando. Vocês deveriam estar lamentando, pranteando, em vez de se estarem gabando. Também pentel, ou lamento, choro, ele pode se dar por parte de uma igreja local que não se arrepende pelo pecado. Uma igreja em pecado, um membro em pecado. Paulo escreve isso em 2 Coríntios, capítulo 12, e versículo 21, quando ele diz: tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu venha chorar por muito que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Então Paulo está falando que nós devemos, em vez de sorrir, devemos prantear, lamentar por uma situação sórdida como esta. Se orarmos por um certo período de tempo, com o Espírito recheado do reino, repleto, encharcado do reino, nós começaremos a lamentar ao ver a situação negativa do mundo, ao ver a situação depravada, a situação de miséria que o mundo se encontra. Nós vamos lamentar, com certeza. Toda a situação do mundo é negativa, toda a situação do mundo ela é contrária ao projeto de Deus. Satanás, o pecado, o ego, as trevas, o mundanismo, eles predominam sobre a terra, sobre esse sistema que vivemos. Ora, a glória de Deus ela é insultada o tempo todo, Cristo é rejeitado o tempo todo, o Espírito de Deus é frustrado, a igreja é desolada, o ego é corrompido, o mundo inteiro está no maligno, é mau, isso disse João. Por essa razão nós devemos lamentar e chorar. Se enquanto estivermos sob esta regra e observarmos o ambiente da situação que o mundo vive, nós suspiramos, lamentaremos, nós viveremos em luto, nós estaremos em luto, porque o luto nesse sentido, ele é uma bênção, porque o Senhor disse que os que choram, os que lamentam, os que pranteiam, eles serão consolados. Isso é maravilhoso. Se lamentarmos segundo Deus, nós seremos consolados, nós seremos acalentados, nós seremos recompensados no reino dos céus, porque o rei está chegando, o inimigo será derrotado. Nós já vimos na aula passada, o Senhor vai recuperar o domínio, a supremacia, ele vai tomar de volta, porque o posseiro está aí, se acha dono, e o mundo jaz dele, o mundo há deitado, o mundo dorme no colo do maligno, mas o rei está chegando. A Bíblia, a mensagem, ela nos diz assim: abençoados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Ou seja, meus irmãos, quando nós olhamos os nossos irmãos, quando nós olhamos as pessoas que amamos no mundo perdido, e às vezes nós mesmos perdendo as coisas por amor ou para ter este reino, aí a Bíblia abençoada diz que bem-aventurados são vocês que sofrem por terem perdido o que mais amavam. Só assim poderão ser abraçados por aquele que é amor, o amor supremo. Os que choram serão consolados. Consolado aqui, meus irmãos, é uma palavra grega chamada parakaleo. Parakaleo significa chamar para o lado, ou chamar para o meu lado, chamar para perto de mim. Para quer dizer lado, kaleo, chamar. Então, chamar para o lado, chamar para ensinar, exortar, incentivar, confortar, trazer pertinho, colocar no colo. É isso que o Espírito de Deus faz. Nos traz para pertinho, nos deita no colo, nos consola, nos conforta, porque só o reino de Deus
nos consola, nos conforta, mas também o reino de Deus nos faz chorar pela miséria que este mundo vive, pela miséria que este mundo está mergulhado. Então, o Espírito de Deus nos incentiva, o Espírito de Deus nos consola, o Espírito de Deus nos faz viver. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, diz: portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente como vocês têm feito até agora. Então, chamar para o lado pertinho e consolar. Chorar com os que choram, e o grego é mais forte, chorar com os que estão chorando e alegrar-se com os que estão se alegrando, ou seja, o choro é o momento, então chorar com os que estão chorando, é um momento de dificuldade. Sorrir com os que estão sorrindo é um momento feliz, porque tudo passa, tudo se vai, só não passa a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, todas as coisas, mas a palavra do Senhor não passa. Portanto, compreendam, queridos, que lamentar por causa do pecado significa ter a tristeza piedosa, e essa tristeza piedosa produz o arrependimento, o qual leva à salvação sem o remorso. Leva à salvação sem o remorso. Isso é muito forte, querido, porque remorso é algo que machuca, é algo do passado, não é arrependimento, mas a salvação, ela é. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza não é do remorso, é de arrependimento. Arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza produzida pelo reino traz vida, traz arrependimento, traz quebrantamento, traz um momento de nós olharmos para dentro de nós e dizer: Senhor, me empobreça, esvazie o meu espírito, porque eu quero ser cheio do reino, cheio da basileia, cheio de ti. Então, queridos irmãos, Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, que este arrependimento produz vida. E aí o Isaías vai nos dizer que este arrependimento, que este quebrantamento produz consolo, perdão e salvação. Isaías no capítulo 40, versículo 1 e 2, fechando, ele nos diz: consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade está perdoada e que ela já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Então, o choro, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorem em ver a miséria deste mundo, chorem em ver um irmão perdido, chore em ver um amigo distanciado, chore, porque a miséria deste mundo nos traz realmente este choro, porque ele é ilusório, ele é passageiro, ele é banal, ele é fictício, ele jaz no maligno, mas o reino de Deus é eterno. Chore pelas misérias deste mundo, chore por este mundo não estar vivendo o reino de Deus. Chore para que o Senhor alcance todos eles. E saiba de uma coisa: o Espírito de Deus vai te consolar. Você será consolado quando você ver que o Espírito de Deus chore. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Amém, meus irmãos em Cristo? Fechamos mais uma aula. Então, meus irmãos, se você gostou, foi abençoado por esse vídeo, se inscreva, dê um like, um joinha, ative o sininho e você será grandemente abençoado. Amém, queridos irmãos? Um grande abraço, aquele abraço.